E aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um ícone para o seu aplicativo e configurar ele no Titanium para deixar seu app completinho, com uma tela de início, com uma tela de abertura, todo o visual, as suas views, todo o app funcionando e também um ícone, para que ele fique mais completo, mais bem feito. Legal, assim como nas telas de início, as telas de abertura do Titanium, quando a gente vai aqui na nossa pasta de algum app que a gente criou, usando o Titanium Studio, ele já cria pra gente aqui na pasta Resources. Deixa eu achar um app aqui. Na pasta Resources, da mesma forma que ele criou as telas de abertura, ele criou também os ícones. Aqui ele chamou de appicon.png, o ícone de 57 por 57 pixels de largura e altura. E no caso ele sempre põe aqui esse ícone que é o símbolo do titânio. Provavelmente você já tá louco para trocar esse símbolo do titânio e colocar um ícone seu que converse mais com o app, que tenha mais a ver com o app. Bom, vou mostrar para vocês como é muito simples. Então no caso do Android e do iPhone ele já criou os dois ícones aqui. E cada resolução de tela, no caso do iPhone, possui um tipo de ícone diferente. Além disso, os ícones também são importantes na App Store, para diferenciar um app do outro, para que você consiga perceber mais fácil qual app é qual. Então é super recomendado que você faça um ícone muito bem trabalhado que converse, que tenha a ver com o seu aplicativo. Para que a Apple perceba quais ícones usar em quais partes da loja deles, você precisa criar ícones de diferentes tamanhos. Então, o tamanho que a Apple exige, o maior tamanho que a Apple exige na hora que você vai enviar um aplicativo para a App Store é de 1024 por 1024 pixels. Então eu recomendo você sempre criar o seu ícone do seu aplicativo no tamanho de 1024 por 1024. Então aqui nesse caso eu vou usar como exemplo um ícone que eu criei no Photoshop. Ele tem esse tamanho de 1024 por 1024 pixels. E você deve ter reparado que alguns ícones no celular do iPhone ou no iPad, eles têm essas bordas arredondadas. Essas bordas arredondadas eles já são feitas automaticamente. Então você não precisa fazer essas bordas arredondadas no seu ícone. A Apple exige que na hora de você enviar o seu aplicativo para a loja, você tenha que ter esse seu ícone no tamanho 1024 por 1024 e sem bordas arredondadas. Então por isso aqui que eu não deixei já as bordas arredondadas. Você tem que deixar ele assim, retinho, e o iPhone mesmo cuida de deixar as bordas arredondadas para você. Então vamos exportar esse ícone, vamos salvar ele como PNG. Os ícones têm que ser sempre no formato PNG, hein? Nunca JPEG, por mais que não tenha transparência. E aí por enquanto eu vou chamar ele de ícone. Ok, então salvei aqui meu ícone na minha área de trabalho, desktop, ícone.png, tá aqui nosso ícone com um porquinho dentro, legal. Como você tem que gerar um ícone com muitas resoluções para vários tipos de aparelhos diferentes da Apple, o App Accelerator já divulgou aqui uma tabela com todos os ícones, com todos os tamanhos e quais os nomes que você deve usar. Então, por exemplo, o ícone para o iPad 3, você vai usar aqui um ícone de dimensão de 100 por 100 de largura e altura, e o nome dele vai ser app-icon-small-50-2x. Esses nomes podem ser difíceis de lembrar, de fixar, então por isso que a gente usa bastante essa tabela aqui da App Accelerator para os ícones de iPhone e iPad, e que serão usados e onde eles serão usados. Então aqui em Purpose você consegue saber mais ou menos onde esses ícones vão ser usados. Ícone de aplicativo, ícone para ser usado nas buscas ou na parte de settings de configurações do iPhone. Então isso é muito importante que você tenha todos esses ícones. Legal, isso no caso do iPhone. Agora vamos para o lado do Android. No caso do Android é bem similar. A gente, quando criou o projeto aqui no Titanium e na pasta Resources Android, já criou também o App Icon do tamanho 128 por 128. E dentro de cada uma dessas resoluções também é importante que você coloque seu App Icon, porque aí ele vai ficar do tamanho fiel à resolução da tela, a quantidade de pixels dentro dessa tela. Então se for uma tela com muito mais qualidade, você tiver um ícone com baixa qualidade, ele vai ficar meio pixelado, meio feio. Então seria legal você criar um ícone para cada uma dessas telas. Para isso, também o Titanium tem aqui as suas dimensões e o nome do ícone que você precisa salvar. No caso do Android é sempre o mesmo nome, appicon.png. Mas aqui a gente tem o DPI e qual o tamanho de ícone que a gente tem que criar. Beleza, isso no caso do Android e do iPhone. O que diferencia os ícones do Android e do iPhone é que no caso do Android os ícones podem ter transparência. Então no caso aqui do ícone que o próprio App Accelerator cria pra gente,
Repare que ele tem uma transparência, ele não tem o fundo branco. Isso pode deixar o visual do seu app muito mais interessante. Se você tiver um ícone que seja algo bastante atraente e que fique legal no fundo transparente, você pode abusar dessa propriedade do Android. A vantagem aí na parte de ícones para Android. No caso do iPhone não, os ícones não têm transparência, por isso que a Accelerator também já cria um ícone sem transparência, com esse fundinho interessante, legal aí do Titanium. Como são muitos ícones, muitos formatos, alguém já pensou numa solução pra gente pro Titanium, voltada pro Titanium. É o caso do T-Icons do Fock. É o cara que criou esse site e que você sobe e faz o upload da sua imagem .png e ele já gera todos os ícones nos tamanhos necessários, já com os nomes certos e nas pastas certas. Ajuda muito. Então vou usar aqui o T-Icons como exemplo para facilitar o nosso trabalho. Então aqui ele fala para a gente selecionar um PNG do tamanho 1024 por 1024, que é aquele que você vai usar no site da Apple também. Então é o mesmo PNG. Então eu vou clicar aqui em selecionar, e aí o ícone que eu exportei é o nosso porquinho, tamanho 1024 por 1024, na extensão .png. 2 cliques, ele já sobe, e aí quando eu clico aqui em Generate, ele faz o download já do pacote com todos os ícones. O pacote de ícones vem aqui numa pasta, eu já tirei ela do zip, e olha que interessante, como a gente mandou ele no maior formato possível, 1024 por 1024, o site do Fock já ajudou a gente, já criou todos os ícones em todos os tamanhos necessários e já renomeou todos os ícones com os nomes certos, tanto para o iPhone quanto para o Android. No Android ele criou aquele de 128 por 128 que eu mostrei para vocês, mas ao mesmo tempo ele também aqui na pasta Platform Android ele já criou cada um para sua resolução certinho, com o mesmo tamanho que a Accelerator indica lá naquela tabela que eu mostrei para vocês e com a mesma densidade. Daí o que você tem que fazer, todo o trabalho que você tem, além de criar o ícone, é copiar isso aqui e colar dentro da pasta do seu projeto. No caso aqui eu vou em iPhone, vou colar os ícones aqui dentro. Substituir o que tinha aqui e pronto, meu app está inteiro conversando com a mesma identidade visual e com todos os ícones necessários, tanto para as lojas quanto para os seus celulares e tablets. No caso da Apple é só fazer a mesma coisa para o Android, substituir as imagens aqui em todas as resoluções e aqui appicon.png. É isso. Agora você já tem um app completo e completo desde a parte das stores, onde você vai ver o seu app dentro das lojas e também dentro do celular, onde ele já tem o ícone que tem a ver com o app e uma imagem de lançamento, uma splash screen que também já conversa com o app, então tá tudo conectado aí. Vamos colocar a mão na massa e melhorar seu app, deixar ele ainda mais legal. Vamos para os próximos vídeos. Valeu!